nos foi dado a liberdade de entrar no Santo dos Santos. Amém? Até que vocês estão comigo? Amém? Então, não espere que o seu discipulador, irmão, vá fazer o que você tem que fazer. Ou não espere que o seu discípulo faça o que você... Não, você tem que fazer isso aqui. Não, é uma condução, é um apontar de caminho, é trazer para a palavra, é instruir. Então é isso que eu quero falar para vocês. Temos um padrão para olhar para isso, nós temos um padrão. E nós vamos ver aqui, agora vamos aqui em Lucas 15, vai dar certo agora. Verso 3, diz assim, e lhes propôs esta parábola dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la, e chegando a põe em seus ombros, cheio de júbilo. Primeiro ponto, aqui é o ponto de buscar a ovelha perdida, de buscar aquele que se havia perdido. Esse é o primeiro ponto do pastoreio de Deus, do discipulado. Esse é o primeiro ponto, é buscar e resgatar. Na perspectiva da ovelha, olhando na ótica da ovelha, a ovelha, ela não tem o que fazer aí. Ela está lá perdida, ela não sabe chamar pelo pastor, ela nunca teve um pastor. Então, esse tópico aqui, essa etapa, ela é exclusivamente do pastor, ela é exclusivamente do discipulador, de ir à procura dessa ovelha, de ir à procura dessa pessoa que está perdida. Todo mundo acha, quando fala sobre discipulado, nós pensamos que discipulado é só para pastores. Agora estou falando de ministério pastoral. Irmão, o discipulado não é só para uma linha de ministério, não é só pastor que discipula, é só evangelista que vai buscar as ovelhas perdidas. Não é assim. Todos os ministérios, eles cooperam juntos para o discipulado. Todos. Você quer ver? Vai lá em Elias e Eliseu. Elias não é um discipulador de Eliseu ou não? Sim. E ele é o quê? Um profeta. Sim ou não? Então, a gente tem que parar com a perspectiva. Não, eu vou entregar a sua ovelha a um pastor porque... Não. Eu vou entregar a ele porque ele já está discipulando um monte. Você tem esse encargo também. Nós colocamos peso nos ombros dos outros porque nós não queremos nos incumbir da responsabilidade. E o primeiro tópico da ovelha é, eu estou perdida. E o primeiro tópico do pastor é, eu preciso encontrar essa ovelha. Eu vou atrás dela, eu vou deixar as 99. Eu vou deixar o aprisco, que está todas guardadas. Eu preciso ir atrás dela. Esse tópico é o tópico que a ovelha não tem nem uma expectativa. A ovelha não tem expectativa para com o seu pastor. Elas estão perdidas. Abra um texto comigo aqui. Não precisa abrir não. Abra em Efésios 2:1. Não precisa abrir não, que nós vamos ler muita Bíblia hoje. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Espera aí. Deixa eu perguntar para você, morto grita por ajuda? Morto pede ajuda? Eu estou aqui. Não. Morto não tem reação não. Então você é essa ovelha aqui. Aí você é essa, ou as próximas ou as próximas. Nós vamos para o padrão, vá se colocando no lugar. Qual ovelha você é? Você está perdido? Já lhe encontraram? Ou você é um discipulador, você já foi atrás da ovelha perdida? Nós nos prendemos aqui, porque nós dizemos assim, não, só o pastor João aqui é evangelista, então só ele fala de Jesus para os outros. Irmão, eu quero exaltar aqui esse irmãozinho aí, o pastor João, onde ele chega, ele fala de Jesus para os outros. E é uma facilidade, assim, ele não perde tempo. Eu estou dizendo isso porque eu ando com ele, eu vejo. Mas não é só ele que tem que fazer isso, somos nós, todos nós. Tem muitas ovelhas perdidas. Abra aqui comigo, aqui que você tem que abrir. Abra aqui comigo Ezequiel 34, que é o nosso texto áureo. A Laiane riu porque ela sabe o que é um texto áureo.
verso 16. Ezequiel está profetizando, verso 16. Ele diz assim: a perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer. Então esse é o ponto, esse ponto aqui é o ponto da salvação. A primeira etapa da ovelha é a etapa da salvação. Venha comigo, eu vou lhe resgatar, eu vou buscar você. Aqui é o ponto que o discipulador vai buscar a ovelha, e o discípulo está perdido, ele nem sabe que é discípulo ainda, ele nem sabe que é ovelha ainda. É esse ponto. E precisa haver uma disponibilidade no nosso coração para entender isso. A ovelha perdida. Aqui não tem nenhuma perspectiva da ovelha, mas existe toda a expectativa do pastor em ir buscar essa ovelha perdida. E Ezequiel, quando está falando aqui, através do que Deus está falando, olha, vocês não foram buscar as minhas ovelhas. A perdida não buscaste, a desgarrada não trouxeste a trazer. Antes ele fala isso. Então, precisamos buscar os perdidos. Isso é uma função do discipulador. E não tem mérito algum e nem expectativa nenhuma do discipulado. Do discipulando. Daquele que vai ser discipulado. Ele não está com expectativa. Amém? Vamos lá, e eu quero ser rápido nesse ponto aqui. Agora vamos para João 10. Irmão, eu quero ser bem rápido. Acho que não vai ser possível, porém, eu quero. João 10. Nós estávamos na etapa do resgate, da salvação. Tá, o pastor que dá a vida pela sua ovelha, que vai lá buscar aquela sua ovelha. Ele não mede esforço, é ele que vai. A ovelha não tem nenhuma reação, só de ser buscada por ele. Agora aqui em João 10, já é um pouquinho diferente. Leia aqui comigo, João 10, verso 1. Na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas por outra parte é ladrão e salteador. Aquele que, porém, entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Essa etapa aqui do processo é chamada etapa do cuidado. É quando o pastor foi buscar aquela ovelha, quando o discipulador foi buscar aquela ovelha. Lembre, quando eu estou falando de pastor, eu não estou falando de ministério pastoral, eu estou falando de todos nós. Se você, eu não fui ungido pastor, não é para os ungidos aqui. Aqui é para todo cristão. Você é uma ovelha, sim ou não? Sim? Então você precisa de um pastor. Não um pastor do ministério pastoral, mas uma pessoa que guie você, que ajude você na caminhada, que traga você para o aprisco quando precisar. E esse lugar é o lugar de trazer para o aprisco de volta. Em João 10, Jesus diz, olha, tem uma porta, é necessário entrar por ela. E o pastor, ele entra pela porta, as ovelhas o reconhecem, ele abre a porta, as ovelhas passam e esperam, porque ele vai na frente delas. Aqui é o lugar do cuidado de Deus. Eu vou dizer, essa etapa desse processo é a fase mais bonita do cristão na igreja. É aquela fase, irmão, que você vai lendo a Bíblia, você vai se interessando, você vai gostando, e tudo que fala na igreja está falando para você. É a fase de se apaixonar por Cristo. É a fase que Ele está cuidando de você, é a fase que Ele está limpando você, que Ele está tirando os carrapichos, como diz lá no Nordeste. É a fase da limpeza, é a fase da purificação. É a fase, irmão, que Deus vai dar de comer para você. Davi entende bem essa fase. Coloca o Salmo 23, verso 1. Nessa fase, irmãos, nós vivemos assim, apaixonados por Cristo. Vivemos porque Ele está cuidando de nós e é muito necessário esse cuidado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Verso 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome.
E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o teu cajado, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Até aí, essa é a fase deliciosa. Que você precisa ser sarado, que Jesus vai tocar nas suas feridas, que o Senhor vai poldar aquilo, que a mentalidade começa a ser transformada. Essa é a perspectiva da ovelha. É a perspectiva de ser transformado e começar a ser limpo pelo Evangelho, a comer outra comida, pastos verdejantes, a começar a pastar em outro lugar, começar a se desintoxicar. É esse lugar. É o processo do cuidado. E aí, quanto mais você vai desintoxicando, e como é que se desintoxica? Se alimentando do que é perfeito, se alimentando da palavra, se alimentando da oração, se alimentando da presença de Deus. É esse o ponto aqui. E aí, se temos pessoas que nós nunca perdoamos, é nesse processo que perdoaremos. É aqui que Deus vai nos levar. Quando você está no vale da sombra da morte, você olha para o céu e fala até o Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. É bom demais, é delicioso isso. É a fase do cuidado de Deus, qual Deus está guiando você. Ele vai chamar você para fora, vai levar você para pastar, você vai comer, vai se alimentar, vai se tornar forte. Deus vai tornar você forte. Você era magrinho, sabe, só o couro e o osso. Mas Deus vai alimentar você. Deixa eu dizer para vocês, tem muitas pessoas que precisam viver esse momento. Eu vou dizer, aqui, tem muitas pessoas que precisam experimentar do cuidado de Deus. Quando eu cheguei em Trindade, foi mesmo no período que eu fui para São Simão, e Deus trouxe essa palavra. E Ele disse que ia me pastorear, e eu vejo que esse é o tempo do pastoreio de Deus na minha vida. Pastoreio através das pessoas, através das circunstâncias, através das situações. Davi entendeu isso aqui, irmãos. Davi compreendeu, ele é o meu refrigério, ele é o meu pastor. Eu não tenho falta de nada aqui. Sabe o vale da sombra da morte? Não tem problema, eu estou com ele. É aqui onde nós produzimos, irmãos, para o Senhor uma estrutura de fé. É aqui onde nós experimentamos, é aqui onde os calos vão acontecendo na nossa vida. É aqui onde nós vamos amadurecendo em Deus. É aqui que as pessoas ao nosso redor vão nos conhecendo como cristãos verdadeiros. É aqui, é nessa fase. É aqui que nós vamos experimentando de Deus e Ele vai nos enchendo. É aqui que nós perdoamos, somos perdoados e perdoamos aos outros. É aqui, é nessa fase. E a ótica do pastor para com a ovelha, a ótica do discipulador para com a ovelha, tem que ser uma ótica certa. Porque o discipulador, ele precisa reconhecer essa fase na vida da ovelha. Para não querer ir buscar ela perdida, não, ela já está na fase do processo de ser cuidada. E nós temos que ter cuidado, irmãos, porque às vezes nós trocamos o processo. Queremos buscar, está perdida ainda, mas já está aqui faz muito tempo nesse aprisco. Irmãos, tem ovelhas perdidas. Mas tem ovelhas que não se deixam ser cuidadas por Deus, e é diferente. Ovelha perdida e ovelha que não se deixa ser cuidada por Deus são diferentes, não são a mesma coisa. Você pode ver, tem crente muito tempo que não se deixa entrar nesse processo. Ela nunca perdoou um pai, ela nunca perdoou uma mãe, ela nunca perdoou os seus irmãos, ela não se deixa cuidar por Deus. Deus nunca pode tocar na ferida dela, não. Aqui onde tem essa lã aqui não pode mexer, não. Deus precisa tosar você, igual um cachorrinho. Limpar você. É aqui nesse processo. Se permita entrar nesse processo de Deus, irmão. Se permita como ovelha hoje, como um discípulo hoje. Venha para Cristo e deixe Ele tocar em você. O pastor toca na sua ovelha, o pastor limpa a sua ovelha. Esse é o processo do discipulado. E aí por que você acha que Deus coloca um pastor João na sua vida, um pastor Mateus na sua vida? Por que você acha que é isso? É Deus tosando você, Deus preparando você. Para que você acha que coloca um Yuri e todos os irmãos que estão aqui? Que eu vou dizer, meu irmão,
Se você não quer que alguém se meta na sua vida, não venha para a igreja. Não venha. Vá para outro lugar, arruma um clube social, a igreja vai se meter na sua vida, irmão, porque um corpo precisa se ajustar. Não, mas crente se mete na vida um do outro, é porque nós somos corpo, irmão. Nós somos ovelhas do mesmo aprisco. De vez em quando eu vou dar uma batida num e um vai dar uma batida em mim. E nós vamos se chocar. Mas quando o pastor falar, nós vamos para o mesmo caminho. O problema é que nós não queremos conflito, porque a zona de conforto é muito boa. Eu vou dizer, se você não quer conflito, o evangelho não é para você não, meu irmão. Não venha para o evangelho não. O evangelho é espada. É cuidado, mas é tosa. E é aqui onde Deus vai desconstruir a sua mente. Aqui é a fase do arrependimento. Aqui é a fase onde você tem que se humilhar para compreender coisas celestiais. É aqui onde a sua mente vai sendo trocada. É aqui onde Deus vai mudando a sua mente, vai mudando a sua estrutura. É aqui que você chega em casa, às vezes sua mãe não é crente, está tocando uma música do mundo e aquilo incomoda você. É aqui. E ele precisa tocar nesse lugar. Porque o discipulado, não só do homem, mas o discipulado de Deus, ele é eficaz, irmão. Às vezes o discipulador fala um negócio para o discípulo, ele não está nem aí. Mas aí Deus vem, aí ele quebra no meio e traz ele de volta. É por isso que nós não podemos discipular ou pastorear pela carne. Porque não funciona. Não dá resultado, não dá fruto. É por isso que Jesus vai buscar a perdida, mas quando chega no aprisco, meu amigo, a sentença é pesada. Vai aqui comigo num texto, para nós vermos algo. Jeremias 23. O Brunão abre aí, né? Eu vou abrir. Jeremias 23. Esse texto me deixa um pouco temeroso. Diz assim, verso 1: Ai dos pastores que destroem e dispersam a ovelha do meu pasto. Repita comigo: do pasto de Deus. Não tem ovelha do meu pasto aqui não. Fale comigo, não tem ovelha do meu pasto. Todas as ovelhas são do pasto de Deus. Eu só estou cuidando para que ele volte. Irmãos, essas ovelhas não são nossas, irmãos. É do pasto dele. Ele está conduzindo você. E aqui é o momento que a ovelha está amadurecendo. Que o discípulo está amadurecendo. Então entenda, essas ovelhas aqui, não tem ninguém meu, ninguém seu. Todos somos de Cristo. E aí Cristo levanta alguém para cuidar de nós. E se ele vacilar, e se eu vacilar, e se você vacilar, a sentença é mais pesada. Mas eu não vou entrar nessa sentença agora não. Vamos lá andar mais um pouquinho. A terceira parte, a terceira parte desse processo, a primeira chama-se resgate. O pastor vai resgatar. Amém? A segunda chama-se cuidado, tratamento. A terceira chama-se arapuca. Arapuca, Murilo. É a terceira. E a terceira etapa desse processo está em Romanos 8, 36. Que grande paradoxo é Jesus, hein? Romanos 8. E aqui eu quero começar a parar mais um tempo com vocês. Irmão, no cuidado, você ainda está vivo. Aqui não. Diz assim, 36, 8, 36, fala assim: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados
como ovelhas para o matadouro. Aqui está a terceira etapa do processo, a arapuca. Mas antes de andar mais para frente, abra comigo em Ezequiel, que é o nosso texto áureo. Não tira o dedinho de Ezequiel, não. Verso 16. Diz assim: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda destruirei. Na minha Bíblia diz matarei. Deixa eu explicar algo para vocês, meu irmão. Jesus vai nos buscar lá onde nós estamos. Jesus vai cuidar de nós, vai limpar as nossas feridas, vai nos engordar, mas no fim Ele vai nos matar. No fim, Jesus vai nos matar, irmão. Essa etapa aqui é a etapa da arapuca. Jesus cuida de você, limpa você, ó, está aqui bem direitinho, acontece tudo bem. Mas aqui agora Ele quer a sua vida, Ele vai lhe matar. É uma arapuca do céu. Ele busca a perdida, Ele limpa, Ele cura, Ele trata. Ele engorda você, deixa você cevadinha para lhe matar. E esse ponto aqui é onde as ovelhas se tornam pastores. É nesse ponto aqui que as ovelhas continuam sendo ovelhas, mas começam a ser entregues outras ovelhas. É aqui que Deus nos confia pessoas para que nós façamos o mesmo processo que estamos passando com Ele. É nesse ponto aqui. Irmão, deixa eu falar para você. Jesus nunca vai pedir aquilo que Ele não fez para você. Quando Deus envia Jesus, João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia, Deus envia Jesus para o quê? Para morrer, não é? Deus envia Jesus para morrer. E Jesus diz assim, lá em João 20: e assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Parabéns, Jesus vai nos matar. Ele está nos enviando para a morte, porque como Ele foi enviado por Cristo, por Deus, Ele vai nos enviar também. Aqui é o processo da morte. E eu vou dizer, a morte não é igual a cuidado, não é igual a limpeza, não. Limpeza dói, mas morte lhe paralisa. Davi chega no verso 4 do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Olha, o que é isso? Sabe quando eu vou no vale da sombra da morte? Ele está lá. Mas a partir daí, sabe o que ele fala? Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Você quer morrer? É agora que Deus vai lhe matar. Ele prepara uma mesa na presença dos inimigos. Se quer morrer, você tem que morrer. Depois do cuidado, vem um tratamento de Deus pesado na vida de Davi. Você vai morrer, eu vou colocar os inimigos na sua mesa. Que coisa mais difícil que o inimigo na sua mesa, meu irmão? Porque ser tratado, tem gente que não quer ser tratado, mas morrer é muito pior. E não tem como. Não há como. Não há como ir para a próxima etapa sem vencer essa daqui. Não tem como. E só entende que precisa morrer. Aqui é o momento que Jesus vai desfazer tudo na sua vida. Aqui é o momento que você vai ver que o Evangelho vale mais que a sua vida, que Jesus Cristo vale mais que você, que a palavra de Deus é muito maior que você, que o mundo não se resume a você, que você não é o centro do universo. Nesse ponto, Jesus vai tirar você do centro e vai ter que ser preenchido como o centro do Evangelho na sua vida. Caso contrário, se você ainda for o centro da sua vontade, Jesus não levou você para a terceira etapa. Então vamos tirar um monte de gente dessa etapa aqui. Se você ainda deseja algo que seja maior que o Evangelho, você ainda não entrou no processo da morte. Se o seu desejo ainda é maior que o Cristo, você não está pronto para ser um pastor. Quando eu falo pastor, discipulador. Porque só tem como pastorear ovelhas aquele que se entrega à morte por amor. Eu vou dizer, e esse ponto aqui só entra quem quer. Aqui
não tem Simão Sirineu não, meu irmão, que carrega a cruz obrigadamente, não. Aqui ou você vem voluntário ou você não vem. Eu quero dizer, para de ser Simão Sirineu, que está carregando a cruz obrigado. Ninguém está obrigando você a carregar a cruz, mas eu quero dizer, há uma cruz livre para você, e Jesus falou para nós, eu estou seguindo a cruz, vocês querem também? Tome a sua e siga-me. Então, deixa eu tirar algo da sua cabeça. Se tem alguma coisa mais importante do que o Evangelho de Cristo, do que o próprio Jesus na sua vida ainda, você não está pronto para ser um discipulador. Nem eu. Se também não tiver, não tem. Porque o que marca a nossa vida é o quanto estamos dispostos a morrer pela mensagem do nosso pastor, do nosso supremo pastor. E eu quero dizer para vocês, Jesus, ele foi a ovelha. Ele foi a ovelha perfeita até ser o supremo pastor. Pedro fala isso. Então, se o nosso padrão é Cristo, para nos tornar pastores, nós temos que morrer primeiro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está todo mundo tão assim, parece que nem estão aqui. Então, lembre-se, eu quero que você se coloque em algum desses pontos. E se coloque, não, eu estou ainda perdido, eu preciso ser buscado. Se identifique hoje, para que o processo comece a caminhar. E eu quero dizer, na ótica do pastor, isso é fantástico. Isso aqui é na ótica da ovelha, essa morte. Vai morrer, não pode falar nada, está morrendo. Mas na ótica do pastor, o pastor tem que ter muita sensibilidade. Agora, o discipulador para ser como Cristo. O discipulador precisa ter muita sensibilidade para ser como Cristo. Por quê? Porque nós não podemos pular etapas. O discipulador não pode pular etapas. O discipulador não pode matar quem ganhou agora, quem chegou agora. Nós não podemos matar quem não foi cuidado ainda. Nós não podemos matar aquelas pessoas que foram buscadas agora. Nós temos muito esse problema. Nós não podemos pular etapa com as ovelhas e nem conosco. As perdidas nós temos que buscar. As que estão no aprisco nós temos que tratar. Mas as que já estão gordinhas nós temos que meter a espada. Então, irmão, quando a espada vier, você sabe, porque já está gordinha e cevada para morrer. Tá bom? Quando a espada vier, e eu vou dizer, não é o vale da sombra da morte, não. É quando Deus mandar o seu inimigo, para que você abrace e beije ele. É Mateus capítulo 5. Aquele que lhe fizer andar 1 milha, você anda 2 ou 10. Morrer, irmão, é perder o conceito da mente que você tinha. Morrer é tornar Cristo maior do que você acha que é. E Davi está dizendo aqui, olha, Senhor, Davi morreu tão morrido, porque não sei nem se existe essa palavra. Perdão aí, dá pelo português, irmão. Mas Davi morreu tão morrido, que ele disse, Senhor, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E aí, sabe o que vai acontecer? O meu caso transborda, alegria. Eu vou ter alegria nisso aqui, eu vou ter prazer, eu vou ter fartura nisso aqui. Morreu demais. Sabe quando é que Cristo morre? Totalmente. É quando tem soldados lá e Jesus tem o poder, Jesus é a palavra. O que ele falar acontece, não tem jeito. E na cruz, ele diz assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus poderia lhe imputar o pecado. Tal! E morrer todo mundo. Ele podia, ver os anjos aqui e mata todo mundo. Mas ele decidiu, não. Eu quero dizer para vocês, não são vocês que tomam a minha vida. Eu a mesmo, eu dou. É a ovelha voluntária, a ovelha perfeita. Deixa eu falar para você, se você não chegou no ponto de deixar o seu desejo por causa de Cristo, sua vontade por causa de Cristo, lembre-se, você não chegou no terceiro ponto. Vou excluir já, começar a separar aqui. Mas eu quero dizer, respeite o processo na sua vida também. Não queira pular etapa. E outra coisa, como discipuladores, nós não podemos pular etapas com as nossas ovelhas. Nós não podemos entregar algo que elas não estão preparadas também. Nós não podemos dar um peso só porque nós temos um peso. Porque a gente faz a leitura das pessoas de acordo conosco mesmo. Por exemplo, o Johnny é meu discípulo, eu não posso querer colocar de uma vez para ele o que eu já tenho.
Ah, Juninho, você vai para Moçambique igual eu, você vai ficar lá 32 dias sem energia. Você vai ter que andar 10 quilômetros quase todo dia. Eu não posso impor algo. O processo de Deus é diferente para cada pessoa. E nós precisamos respeitar isso, porque eu vou dizer, na hora de ser ganho por Cristo, nós queríamos misericórdia, mas na hora de dar misericórdia, nós somos misericórdia também, né? Na hora de oferecer a misericórdia, nós não temos para dar, mas na hora de precisar, meu Deus, somos anjinhos. E eu vou dizer, esse é um processo perfeito de Cristo, é buscar a perdida, é tratar essa perdida, é cevá-la, é curá-la, é ligar as feridas. Fez a ferida e em 3 dias sarará. E esse ponto aqui, irmãos, enxergar Cristo como um pastor, mas também como uma ovelha, ele é muito importante. Porque nós só vemos a glória. Jesus é um leão, mas ele foi uma ovelha primeiro, ele teve que morrer. Ele teve que entregar a vida. Eu quero dizer para você, para que a glória venha a um primeiro passo, é o sacrifício. Amém? Quando Paulo fala lá em Atos 20, se não me falha a memória, 20 e 24, eu não tenho a minha vida mais por preciosa. Ele está num processo de uma ovelha, morte, arapuca. Eu caí na arapuca de Deus. Lá no Nordeste nós chamamos de fojo. Pega os pré tudinho. Caia, irmão. Deixa eu dizer para você, caia. É a melhor coisa que tem. É entregar a vida completamente a Cristo. É deixar que Ele conduza totalmente. Caia nessa arapuca, irmãos. Você já está aqui. Você já está aqui. Não tem mais jeito. Eu quero dizer para você, quando a Bíblia fala daqueles que conhecem o Evangelho, ela fala, haverá mais rigor para vós. Ele diz assim, ai de ti Tiro e Sidom, porque se eu tivesse feito os milagres que eu fiz em ti, em Sodoma e Gomorra, eles se converteriam de pano e saco e cinza. Então para vós, haverá mais rigor do que para Sodoma e Gomorra. Então escutar esse evangelho também é um peso de condenação. Caia logo, se entregue logo, se renda logo, seja dele totalmente. E que ele seja a primazia da sua vida. Amém? Agora eu quero ir para o 4º e último ponto. Nossa, eu estou... Glória a Deus. Esse é o 4º ponto. Não tem como chegar nesse ponto sem o amor de Cristo. Sem o amor de Jesus. Isso que eu estou falando sobre Ele ter se entregado naquela cruz. A única coisa, eu vou dizer para vocês, irmãos, não tem benefício algum, humanamente falando, em ter um monte de gente desse jeito e ter que cuidar dessas pessoas, pessoas problemáticas, pessoas que dão trabalho demais, pessoas que não fazem nada que você está querendo, pessoas que você dá uma direção, elas vão para outro canto. Eu vou dizer, se não for o amor, se não for o constrangimento pelo amor de Jesus, nós não chegaremos lá. E nesse ponto eu queria que você abrisse comigo aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 35. Perdão. Insensato, o que tu semeias não é vivificado, senão primeiro morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o do trigo, e de outra qualquer semente. Mas Deus lhe dá um corpo, como quer a cada semente, o seu próprio corpo.
nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne e outra a carne dos animais e outra a carne dos peixes. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra é a glória da lua. Para aí, que aí nós vamos chegar no versículo chave. Ele tá explicando para nós aqui, olha, presta atenção, quando você joga uma sementinha, você não joga ela já pronta. Nós que inventamos agora, né, fazer a muda, né? A geração passada inventou isso. Mas nós jogamos a muda pequena ou a semente pequena. E ela não é o que a árvore tem que ser, ou o que você espera que ela seja. Ela é a primeira semente. Aquilo que é insignificante. Quem já plantou aqui feijão sabe que nós joga 3 caroços e passa o pé por cima. E aí, daqueles caroços de feijão ali, vai nascer uma rama. E aí vai produzir. O milho também é assim, é 3 grãozinhos, meu irmão, e nasce. Porque o que ele está querendo dizer para nós? Você acha que o que vocês vão semear é o que já está pronto? Não é. Irmãos, aí ele vai dizer aqui, pois se semeia na carne, se semeia na corrupção, para colher o quê? Incorruptibilidade. Se semeia nesse corpo, se semeia nessa vida, para colher uma vida eterna. E aqui está o alvo daquilo que procuramos. Aqui é o Supremo Pastor chegando. Aqui é a volta desse Supremo Pastor para nós. É o que nós mais aguardamos. Nesse processo inteiro de cuidar de pessoas, de estar aqui, de orar, de levar a pessoa a ler, a compreender a Bíblia. Está aqui o porquê fazemos todas essas coisas. Porque amamos a volta do Supremo Pastor. Porque não se coloca o corpo já pronto, coloca uma pequena semente, mas ela vai germinar. E eu vou dizer, a glória dessa semente que germinou é muito maior do que ela jogada ao chão. Deixa eu falar para vocês, irmão, o que nós vemos aqui, o que nós olhamos aqui, não é tão mais importante do que nós receberemos lá no céu, do que nós entraremos e veremos. A Bíblia diz assim, que como Ele é nós veremos e como Ele é nós seremos. Se isso não empolga o seu coração em dizer, Senhor, eu estou aqui e eu preciso entrar nesse processo e eu preciso ser um pastor desse rebanho. Por amor, porque eu amo o Senhor. Irmão, vou dizer para vocês, não é porque eu amo vocês, não é porque eu amo a Jesus. Se fosse por amor a vocês, eu já tinha largado, irmão. Se fosse por amor ao Johnny, meu irmão, eu já tinha vazado da capoeira. É por amor a Jesus. É por amor ao que me espera quando eu entro lá e ele dizer, vem aqui servo bom e fiel, venha para a direita, vem aqui, você é meu, eu conheço você. Não é por causa de vocês não, não é por causa de mim também não, eu sei. Mas é porque ele tem algo superior, supremo, eterno. E eu quero ler algo com vocês aqui que, se vocês não empolgar agora, meu irmão, misericórdia, vocês estão tão cabisbaixos. 1 Pedro, não, antes vamos ler João 21:16, abre aí, Brunão, para nós. É que tem tanta coisa, irmão, que eu estou só pulando muita coisa, não posso falar tudo, não dá para falar tudo isso aqui não. Eu vou ler aqui na minha Bíblia que eu... Tornou-lhe a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. O próximo. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito a terceira vez, tu me amas? E respondeu, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo, Jesus. Ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Sabe quando é que Deus vai dar o pastoreio para você das ovelhas dele? Quando você o amar. Não existe pastoreio sem amor.
Não existe discipulado sem amor a Cristo. Se você não ama Cristo, você não está pronto para discipular. Se você não ama Jesus, você não está pronto para entregar a sua própria vida. Só há discipulado se tiver amor. Só há discipulado se... Pedro, você me ama mesmo? Então, cuida dos meus cordeirinhos, Pedro. Se não há amor a Jesus, há só uma obrigação. E a obrigação é só ser um obreiro Simão Sirineu. Carrega a cruz por espontânea pressão. Irmãos, assim não dá. Sem voluntariedade, sem coração entregue, não adianta. Jesus carrega a cruz voluntariamente, sendo Deus. Simão Sirineu carrega a cruz obrigado. Quem você é? Você carrega a cruz obrigado ou você carrega a cruz voluntariamente, por amor a Cristo? E indo para Pedro, olha o que Pedro fala, eu vou finalizar aqui. Finalizar aqui. 1 Pedro. 1 Pedro 5:4. Vamos lá. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Tende cuidado dela, não por força, mas por voluntariedade, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Esse é o padrão do pastoreio de Cristo. E quando aparecer o Supremo Pastor, alcançareis a inacessível coroa de glória. Esse é o ponto final. Ele vai dizendo assim, olha, se vocês fizerem assim, se vocês apacentarem com destreza, se vocês apacentarem não com ganância, e aí, no fim de tudo isso, quando o Supremo Pastor voltar, nós teremos uma coroa de glória. Irmãos, eu quero dizer para vocês, não há uma glória sem um sacrifício. Lá em Apocalipse, capítulo 5, quando João está vendo o Apocalipse, ou que Deus está mostrando o céu, revelando tudo aquilo para ele, ele diz que ele vê um livro que é escrito por dentro e por fora, e que ninguém pode nem tocar e nem olhar para ele. E a Bíblia diz que João fica triste demais. João fica muito triste, porque não tem ninguém que abra aquele livro. E ninguém é digno. E aí vem um ancião perto de João e diz assim, João, não temas, o leão da tribo de Judá é digno de abrir o selo. Aí o versículo seguinte diz assim, então João levantou sua cabeça, olhou para cima e viu um cordeiro, como havendo sido morto. Peraí, eu acho que deu um bug na cabeça de João ali. O ancião diz assim, não, vai ter um leão que vai abrir, e já, o brado de vitória. Mas ele levanta a mão, ele levanta a cabeça e ele vê um cordeiro. E esse cordeiro está sentado no trono. E esse cordeiro toma o livro e abre o livro. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. É impossível ter a autoridade de um leão se não houver um sacrifício de como um cordeiro, como havendo sido morto. É impossível. É impossível reinar. É impossível ter qualquer tipo de autoridade se não houver um sacrifício. Lá em Filipenses diz assim, Filipenses 2:5, diz assim, porque age em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo como Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes humilhou-se e se fez em forma de homem, e esvaziou-se a si mesmo, e foi obediente, se tornou servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e deu-lhe um nome que está acima de todo nome, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Fique de pé. Eu quero dizer para você, sem sacrifício não há autoridade, sem sacrifício não há glória.
O leão só é leão porque um dia foi cordeiro. A gente gosta da imagem do leão, né? Nossa, bichão bruto assim. Mas deixa eu dizer para você, seja um cordeiro, seja uma ovelha, como havendo sido morto. Seja uma ovelha pronta para morrer. Amém?